aqui hoje a oração de Jabes, que está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu queria ler com vocês, são 2 versículos. E se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanha, se não lê comigo aqui. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Esse texto então fala de uma oração que o Jabes, esse homem que tinha sido mencionado ali no contexto da genealogia de Judá, que significa louvor. Mas quando ele nasce, sua mãe lhe dá um nome que significa ele causará sofrimento ou ele causará dor. No contexto lá de Israel, a gente sabe que o nome ele carregava uma mensagem. E Jabes inicia a sua vida com esse significado. Eu não sei quem aqui não fez veredas, mas abençoando gerações, a gente teve uma conotação em cada nome, né? E se você parar, você que está aí sentado e já fez abençoando gerações, eu verdadeiramente fiquei maravilhada com o que Deus mostrou sobre o meu nome, a conotação do meu nome. E nós vemos então, no início do texto, esse versículo inicial que fala que ele era mais ilustre do que todos os irmãos, fala de um exemplo de uma retidão na vida desse homem, a ponto dele ser admirável. E ele se distinguia entre os seus irmãos, a Bíblia fala, como o mais nobre. E apesar então dele ter recebido um nome com esse significado, apesar do seu nascimento ter provocado dor à sua mãe, né? Podia ter acontecido um parto difícil, como foi da nossa mãe, né, Samuel? Podia ter acontecido alguma condição familiar difícil que eles estavam atravessando, a Bíblia não relata, mas a vida de Jabes foi, na verdade, uma fonte de bênção para muitos. E o que acontece aqui, quando ele recebe esse nome, ele recebe um estigma de dor. Talvez sempre que ele fosse chamado, viesse à mente dele a história do sofrimento da sua mãe, né, que causou a mãe. Talvez ele pudesse se sentir ainda aprisionado em alguma coisa no seu coração. Mas a gente vê uma atitude de Jabes. A gente vê que ele entendia que havia um poder de Deus que poderia abençoá-lo. E ele não se conforma com isso. Ele deseja ver um novo tempo, ele decide então orar. Você tem orado e pedido a bênção de Deus para você, para onde você está nos relacionamentos? Nós temos vivido um tempo de muito esfriamento já, e nós às vezes somos tocados por isso. Ninguém aqui está livre de viver algum tormento, mas ele decide invocar a Deus para que Deus pudesse mudar a vida dele, gerar uma nova história, uma nova estação. Ele queria a bênção de Deus, ele queria ser mais influência na geração dele, ele queria ter mais a presença de Deus com ele, ele queria a proteção de Deus para a vida dele. A Bíblia nos diz que Deus atendeu o pedido dele. E a vida de Jabes, então, quando eu estava estudando, me inspirou, e eu creio que vai inspirar cada um de nós, a não nos conformarmos com histórias que às vezes a gente carrega. Histórias de dor, histórias de luto. A gente não se conformar com a projeção das dores dos nossos pais. A gente não se conformar
com aquilo que foi imposto a nós temos que viver esse destino, nós podemos viver o destino e o propósito que Deus tem para mim e para você, amém? Seja qual for, Ele é o melhor para mim e para você. E nós precisamos então iniciar um ano com fé, sabendo que Deus pode mudar a nossa história, que a nossa história ela pode ser traduzida pelaquilo que Deus escreveu e Ele nos levar a viver uma liberdade de vida, uma vida feliz, ainda que por vezes chorando, amém? Queridos, um texto lá em João 8,36 fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque só Jesus é capaz de nos transformar, de ir no mais profundo da nossa dor. Ele conhece exatamente aonde estamos, o que precisamos nos mover. E nós vemos então exemplos na Bíblia de grandes milagres que Deus fez na história, e Ele é poderoso para mudar. A gente vai citar alguns exemplos aqui. Mas, dentro disso tudo, eu preciso ter fé. Eu preciso clamar. Eu preciso crer que a minha oração Deus está ouvindo. Quantas vezes você às vezes duvida que Deus ouve aquilo que você clama? Eu não sei você, mas eu já oro pela profissão dos meus netos, pelas mulheres que eles vão casar, esposo. Eu já oro porque eu sabia, eu via meus pais assim fazendo e nos abençoando. A nossa trajetória, ela pode vir sim com a direção das mãos do Senhor. Mas eu preciso estar disposto a andar com Deus. Eu preciso estar disposto a ter uma vida de santidade. Eu preciso estar disposto a conhecer mais o coração de Deus. Eu preciso estar disposto a obedecer também, às vezes, quando Ele diz não. Eu preciso entender que Deus tem o melhor. Amém? Então não importa que a sua história, nem o legado que você carrega, nem qual foi a expectativa que os seus pais tiveram a respeito de você. Talvez alguns pais aqui não conhecessem a Deus e não sabiam como te abençoar. Não importa quantas vezes você não recebeu palavras de bênçãos que dariam destino à sua vida. Não importa o drama que você viveu até hoje, né, com a sua família. Mas eu sei que Deus pode escrever um novo tempo. E eu quero dizer, muitos profetas têm dito que esse ano de 2026 vai ser um ano difícil, mas eu quero declarar que a bênção do Senhor vai estar aqui conosco. A graça bendita do Senhor vai vir sobre nós. E nós vamos nos fortalecer para a gente não esmorecer na fé. Eu sei que a gente pode ouvir mais do Espírito Santo, para que Ele nos diga qual é o sentido e o propósito que cada um tem nessa vida. A gente estava hoje na oração, né, de manhã, e começou um vento do sudoeste, começou chuva a entrar dentro de casa, e a gente estava estudando exatamente o Salmo 8, falando da grandeza, da majestade. E esse mesmo Salmo diz: quem é o homem para que te lembre deles e o visites? Mas pouco menor que os anjos o fizeste. Sabe por quê, querido? Você tem um valor expressivo ao coração de Deus. Deus valoriza a criação dele, mas valoriza a humanidade que ele criou segundo a sua imagem e sua semelhança. Nós vemos então aqui, eu peguei o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele pega e declarando esse texto que está em Filipenses 3,13, eu vou pedir ao Diogo para botar, ele bota: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que nós não podemos ficar presos ao passado. Infelizmente, eu trabalho hoje com isso, né? Na minha clínica eu vejo quantas histórias ali, quantas pessoas carregando dor, quantas pessoas sendo destruídas porque não encontram em Jesus uma libertação.
Mas nós não podemos ficar prisioneiros de memórias, das lembranças do passado. O apóstolo Paulo está dizendo, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Quer dizer, eu me esqueço desse mundo iníquo que eu já pertenci, né? A velha vida de pecado que eu vivi, né? Eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim, para a salvação completa, para final do que Cristo tem para cada um de nós. E o apóstolo Paulo, na sua vida, antes de Jesus, se ele não tivesse sido trabalhado por Deus, ele poderia ter tido uma vida muito infeliz. Por quê? Porque ele foi um homem que perseguia a igreja. Ele foi um homem que entrava nas casas, arrastava as pessoas para serem presas, para serem mortas. Ele ameaçava de morte, ele levava à prisão. E muitos cristãos foram assassinados com o próprio voto dele, sabe? Porque ele tinha uma cegueira espiritual, mas ele se converte. E talvez essas memórias pudessem atormentar a vida dele, mas Deus libertou ele do passado, amém? Então, queridos, Deus quer que nós olhemos para o passado como se eles tivessem ficado lá. E uma nova história Deus tem. Irmãos, nós temos que avançar, nós temos que deixar as nossas dores, senão nós vamos viver aprisionados. Eu mesma fiquei 5 anos aprisionada com medo. Gente, hoje quando eu vejo alguém com medo, eu tenho misericórdia, porque eu sei que prisão é. Os dramas do passado, as feridas, sabe, tem lotado, então, os hospitais. Eu recebi uma ligação de uma paciente que estava internada agora, nessa virada aí de ano. Por quê? Porque ainda carrega dor. Porque, na verdade, Jesus precisa nos libertar. Amém? Então, não importa o que aconteceu lá atrás, o quão longe você foi, né? O quão profundamente você caiu, queridos. Eu estava escrevendo essa palavra, eu estava chorando, porque não vai apagar da nossa memória o que a gente fez de errado. Não é isso. Mas você vai saber que Jesus já te perdoou. Não importa quão gravemente você foi ferido, ou você feriu pessoas, né? O quanto você se desviou do caminho, quantas decisões erradas. Nós estamos começando um ano, e a minha oração tem sido, me dá sabedoria. E hoje, eu não sei porquê, pastores, eu orei muito por nós, na intercessão. Eu não sou de orar por nós, mas eu pedi muito a Deus. Eu pedi primeiro pelo Senhor, pastor Mal, a Deus te dar força. Pedi pelo Samuel Júnior, mais novo, para Deus dar sabedoria. Pedi para o Samuel, como um pastor líder aqui, nos cobrindo e nos direcionando. Porque se nós falharmos, gente, vocês também podem falhar. E é uma responsabilidade guiar uma igreja, uma casa. Porque Deus quer, na verdade, que a gente avance, amém? Deus quer que a gente se transforme cada dia mais, à medida que estamos na presença dEle. Porque só Ele pode nos libertar. Só Ele pode nos colocar no caminho real que Ele já fez para nós. Mas a gente precisa então pedir a Deus para que Ele tire todo tipo de distração, para que Ele nos livre das tentações, tais como às vezes coisas até lícitas, os cuidados desse mundo, como o nosso trabalho ainda nos impede, como a gente ainda busca viver trabalhando para ter mais coisas, né? Deus pode nos livrar dos desejos ímpios que atacam o nosso coração, que ameaçam a nossa dedicação e a nossa pureza diante de Deus. Deus quer nos libertar de culpa. Quantos aqui hoje estão aqui carregando culpa? Mas lá em 1 João 17, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E lá em Mateus, Jesus, no versículo 28 a 30, Ele nos convida, né?
vinde a mim. Todo mundo sabe de cor, né? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, né? E aprendei de mim que eu sou manso e humilde de espírito. Encontrareis o quê? Descanso para quê? Para a vossa alma. Então a nossa alma, ela às vezes grita, né? Às vezes ela fica perturbada. Quantos homens, o próprio Davi, né? Quantas vezes ele falava, né? Porque está batida a minha alma, espera em Deus. Jesus nos convida a gente descansar nele, a encontrar o verdadeiro descanso da alma que só ele pode dar. Hoje uma pastora me mandou um vídeo muito interessante, mas eu não vou poder passar aqui, que será muito vídeo. Eu até separei um outro vídeo, que eu não sei se vai dar tempo da gente passar. Mas depois eu posso botar a tela no Embobarra, se eu não passar para todo mundo ver, que me chamou muita atenção. Mas ela botou dois médicos, um psiquiatra e um médico que faz a medicina integrativa, que eu também acompanho, falando que eles dissiparam, né, no passado, a questão da alma e a psiquiatria. E muitos, no passado, foram tratados. Nós tivemos um tio doente, né, Samuel? Eles eram tratados de maneira horrível, porque realmente não entendiam que nós precisamos, sim, os remédios são maravilhosos, ajudam, mas nós precisamos que Jesus liberte a nossa alma. Amém? Nós precisamos do poder de Deus. Então, nós estamos vendo aqui na palavra de Deus que nós podemos encontrar descanso para a nossa alma, porque às vezes a nossa consciência, ela volta a se ferir nas lembranças, naquilo que a gente às vezes tem que lidar, né? E não vamos encontrar numa terapia humana para tratar o nosso problema de culpa, nem a psicologia de autoajuda vai tratar essas coisas, mas somente há um remédio eficaz e está ali. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos... Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos nos achegar mais a Deus, nós precisamos deixar Ele transformar as nossas dores, porque esse versículo ele é claro quando ele diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque aqui, é no sangue que nós temos libertação, sabe? Aqui, no sangue, é que nós vamos ter cura da memória sem dor e a restauração de lembranças amargas. Nós não precisamos carregar fardo. Eu creio que hoje, no início de um ano de 2026, Deus está querendo nos fazer mais livres. Eu sei que vão vir aqui, talvez, memórias, enquanto a gente prega, sobre algumas coisas, sobre o passado, sobre coisas que você fez, que você até se entristece. Mas eu quero te dizer hoje que nós não precisamos entrar nessa caverna das lembranças da nossa alma. Nós podemos pedir ajuda a Deus e entender que Deus deseja nos abençoar para a gente seguir. Amém? Mas então nós vamos voltar ao texto de Jabes, né? O exemplo desse rapaz, vou falar assim, que desejava ir além dos limites dele. Você às vezes se vê limitado? Eu me vejo. Eu vejo limitado até para estar aqui pregando. E é assim que às vezes o nosso coração nos leva. Quando Deus, Ele quer que a gente creia que Ele alarga as nossas tendas. Ele desejava mais de Deus, Ele desejava mais para Deus. Ele sabia que os recursos de Deus eram ilimitados. E a primeira coisa que Ele pede a Deus, no versículo 10, eu vou pedir ao Diego para botar, do 1 Crônicas 4, ele diz: ó, tomara que o Senhor me abençoe. Jabes desejou a bênção de Deus. Ele desejou porque ele entendia que Deus era melhor do que tudo que a gente
que ele podia ter. Nós vimos aqui o Fabinho dizendo, eu não estou aqui para dizer que eu ganhei um carro, ou que eu comprei uma nova casa, ou que eu tenho vestes novas, mas que Jesus me deu a graça de ter vida, de continuar com a minha família. Então, nós precisamos saber e valorizar, sabe, que Deus tem algo fabuloso para a gente concluir a nossa chamado, a nossa vida, o nosso propósito com a nossa família, que é a primeira igreja que estamos, porque não adianta nós sermos grandes lá fora e na nossa casa nós perdermos aqueles que são preciosos, onde Deus nos deu como responsabilidade. Mas eu lendo esses versículos, eu me lembrei que a gente tinha o hábito de pedir a bênção. Eu pedi a bênção aos meus avós, né? Eu pedi a bênção aos meus pais. Eu comecei a ensinar a Maria Clara até beijar minha mão, mas não era uma coisa era para ela entender o poder da bênção, da bênção. E eu comentei até com o Samuel que o meu avô um dia contou uma história que estava com a mão suja, e eu beijava meu avô na mão. E depois que ele contou aquela história na mesa, eu fiquei sem coragem de beijar a mão do meu avô. E aí eu passava pela varanda, ele sentadinho na varanda, eu vinha assim na carequinha dele. Benção, avô! Eu nunca deixava mais ele estender a mão dele. Mas para você ver como isso me marcou, como eu realmente pedia a bênção de Deus através das autoridades, porque nós sabemos que os pais são autoridades sobre nós, e quando eles abençoam as nossas vidas, nós estamos debaixo da bênção do próprio Deus. Jabes ora por ele mesmo, e ele pede uma reversão do diagnóstico dado ali à vida dele. Ele recebe um nome em meio à dor da sua mãe, ele teria que carregar esse peso, e ele pede a Deus, que ele não queria. E ele ora, tomara que me abençoes. Será que hoje você pode pedir isso? De coração a Deus. Ele pede para que em vez da dor, viesse a bênção e a história dele começasse. E ele então sabia que Deus podia reverter tudo e não permitir que ele ficasse paralisado em nenhum sentimento. O nome de Jabes não só descreve o seu passado, mas ele revela o seu futuro. Ele está pedindo a Deus, Deus, eu não quero esse fardo, eu não quero ter essa projeção no futuro, eu não quero viver uma história de dor, de fracasso. Eu preciso da tua bênção. A ponto dele, então, 2 versículos, deixar como exemplo para a gente uma oração tão simples, mas com tanto poder. E Deus, então, deseja revelar aos nossos corações o que tem nos prendido. Porque Deus quer que a gente ande em liberdade. Quando eu estava 5 anos com medo de comer, e eu consegui ouvir a voz dele, em meio a uma intercessão lá atrás, que a gente fazia pessoal, a gente fazia presencial, a oração do Ministério de Louvor. E ele falou comigo, toda vez que você tem medo, você me crucifica. Porque eu já levei sobre si a tua dor. Por isso eu senti de Deus cantar aquela música, levou sobre si pecado e dor. Nós não precisamos carregar. Lá em Efésios 1:3 ele fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E as bênçãos espirituais não se limitam ao material, mas ela inclui a graça, o perdão, a adoção de filhos, a salvação, para que a gente seja uma bênção para os nossos irmãos. Se nós formos então abençoados, nós precisamos nos apropriar quando as lutas vêm,
quando as dificuldades, isso não quer dizer que nós não vamos passar por algumas dificuldades, mesmo que não sejam as respostas que a gente gostaria, né? Porque quando eu perdi meu pai e minha mãe em 6 meses, eu falei para vocês, ele falou, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. E esse amor não nos falta. Ainda que as lembranças, a saudade, mas nós sabemos que temos que cumprir um propósito cada um aqui. Amém? Então, às vezes, tem alguma área da nossa vida que ainda tem nos incomodado, tem mexido as nossas emoções, e nós precisamos fechar essas portas, e nós precisamos abrir as portas daquilo que é obediência a Cristo e caminhar segundo a sua vontade. Amém? E hoje Deus, então, está esperando que nós aprendamos a clamar, a orar e a pedir Ele a bênção dEle. Eu vi um vídeo que eu não consegui, deve ter 1 mês atrás, que me chamou muita atenção. Eu não consegui ter ele para até passar para vocês, mas aquilo me chamou tanto a visão. Um garotinho, não sei se alguém já viu isso, um garotinho botou 3 copos grandes e um pequenininho. Ele devia ter uns 10, 11 anos. E o pai dele estava assistindo ele mostrar o que ele queria mostrar. E o primeiro copo tinha uma água meia suja. E ele falou, o meu bisavô, ele falhou em abençoar o meu avô. E aí ele jogou, eu não sei o termo que ele usou, ele jogou tudo isso na vida do meu avô. E o meu avô não conseguiu também passar para o meu pai a bênção de Deus. E ele jogou o copo no copo do pai dele, e o pai dele assistindo. E ele falou assim, mas o meu pai decidiu mudar a história. E ele pegou uma jarra de água, ele começou a jogar água naquele copo do pai dele, e o pai dele chorando no vídeo, chorando, parecia realmente que ele estava fazendo ao vivo para o pai dele. E eu fui abençoado. E aquele vídeo me chamou a atenção, que como nós podemos, então, entender o poder da bênção, o poder das palavras. Queridos, me veio aqui agora, quantas vezes, sabe, às vezes dentro do nosso lar, a gente deixa uma desordem e os nossos filhos estão vendo. Eu me lembro quando eu era pequeno, uma vez eu lembrei que papai e mamãe brigaram feio. E nós ficamos desesperados. Eu não lembro do Zé Antônio, estava na hora, mas eu lembro eu e Samuel. Ficamos atordoados. E nós precisamos cuidar, então, daquilo que Deus nos deu como responsabilidade e mudar o legado para frente da nossa casa. E esse homem, ele entende, pede a Deus, tomara que me abençoes. Eu peguei o exemplo de Jacó, né? Que o significado do nome de Jacó, todo mundo sabe da história de Jacó e Esaú aqui, amém? O significado do nome dele era suplantador, agarrado ao calcanhar do irmão dele. Ele viveu até 97 anos carregando esse estigma. E quando ele enganou o pai dele, ele traiu o irmão dele. A pergunta de Esaú, seu pai, foi, Esaú, seu irmão, foi, não é por isso que o nome dele é Jacó? Mas a Bíblia fala que aos 97 anos, ele foi levado ao vale de Jaboque. E Deus perguntou para ele qual era o nome dele. Ele tinha dito ao pai dele que o nome dele era Esaú. Ele tinha mentido. Mas quando Deus pergunta para ele qual é o seu nome, ele reconhece o nome dele. Eu sou Jacó, eu sou um suplantador. E Deus fala, teu nome não vai ser mais Jacó, você será chamado Israel. Você lutou com Deus
e prevaleceu. E a história de Jacó então muda, foi transformada, né? O passado dele foi apagado, um novo tempo ele começa. E ali fala, né, que ele nomeia aquele lugar de Peniel, que ele, na verdade, ele viu a face de Deus e ele sai mancando dali, simbolizando a dependência que ele tinha de Deus. Jabes também reage. Nós vemos o outro exemplo de Noemi, todo mundo conhece a história de Noemi aqui, né? O nome dela significava feliz. Mas a família decide sair de Belém, que era a casa de pão, morar num lugar chamado Moabe, buscando sobrevivência para sua família. Mas o que ela encontra ali? Ela encontra a enfermidade do seu esposo, dos seus filhos, a morte de todos eles. Lá ela ficou viúva, lá ela ficou desamparada. E ela lembra de Belém, e ela volta para a casa de pão, 10 anos depois. E quando ela chega ali, ela fala para as pessoas, não me chame Noemi, porque eu não sou uma mulher feliz. Me chame de Mara, porque eu sou amarga. Mas aí você vê como Deus trouxe ali a libertação na vida de Noemi. E ela teve uma história relevante com a bênção de Deus. Então Deus quer remover dos nossos corações todo o peso do nosso coração, amém? Nós precisamos começar um ano em liberdade. Nós precisamos então entender e ouvir de Deus a nossa verdadeira identidade. Quem você é? Quem você é para Deus? Qual é o teu propósito? Imagina, a gente está aqui hoje, ouvindo, amanhã ouvindo, e nada mudar a nossa vida. E no fim da nossa história, a gente vê que a gente falhou. Mas a gente tem a oportunidade de mudar completamente e seguir avançando no propósito que Deus tem para nós. Jabes fala, tomara que me abençoes. Tomara. E o segundo pedido dele, está no versículo 10, ele fala, e me alargues as fronteiras. Jabes estava pedindo a Deus aqui que ele queria ter mais visão. Você tem pedido isso a Deus? Eu tenho pedido. Eu tenho pedido a Deus mais discernimento. Eu quero estar mais sensível à voz dele, mais sensível aos problemas do meu irmão, mais sensível às mudanças que estão sendo feitas no mundo e que a igreja precisa se alinhar. Ele pede aqui para ele ser mais útil. Ele queria realizar mais coisas. Você está conformado com o que você faz? Você está conformado? Você já acha que você já faz muito? Ele não queria viver limitado, aprisionado. Talvez não fosse geograficamente, mas emocionalmente, espiritualmente. E ele faz essa oração: alargue as minhas fronteiras. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nossos pensamentos, nossos sentimentos precisam receber a verdade de Deus, para que Cristo, Ele estabeleça a presença dEle no nosso coração. E como o apóstolo Paulo orou lá pelos Efésios, a gente seja fundamentado num amor sincero, num amor fiel a Jesus e ao nosso próximo. Sabe, que a presença de Deus, ela seja de tal modo grande em nós, que as pessoas percebam. Sabe, as pessoas percebam. Nós tivemos, eu e Jairo na piscina da minha casa ontem. Uma mulher passou mal, começou a querer desmaiar dentro da piscina. Todo mundo corre e pega ela. Ela ia estar vindo aqui hoje, mas não veio. Temos que orar por ela. E nós demos uma assistência a ela ali, falamos do amor de Deus. E ela começou a chorar, falando que ela via o Jairinho e viu, esse menino é um profeta, esse menino é um Mateus. Ela começou a falar. Eu falei, Jesus é que se apresentou a você, não fomos nós. É Jesus.
Então, nós precisamos crer, como o apóstolo Paulo falou nessa oração da carta de Efésios, que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, do que cremos, segundo o poder que opera em nós. É esse poder ilimitado que está à nossa disposição. Nós precisamos aquecer mais o nosso coração, nós precisamos amar mais, não é de palavras, não é de palavras. É um cristianismo de verdade. Nós não podemos permitir, então, que a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas dores nos limite. Sabe, a gente pensa, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Deus quer realizar grandes coisas. E Ele precisa de mim e de você. Mesmo que você não acredite que você é capaz. Não há capacidade em nenhum de nós, queridos. Não há capacidade, há disponibilidade. E quando você vê Maria ali também, você imagina a mãe de Jesus recebendo uma missão tão grande. A Bíblia diz que ela foi disponível. E ela falou, cumpra em mim. Imagina se se Deus falasse conosco que um de nós íamos fazer algo estratosférico, que ia mudar tudo, o curso da história. Mas a gente pode orar e dizer, Deus, eu quero mais. Eu quero mais de Ti, eu quero viver mais para Ti. Eu quero ser movida pelo Teu reino, quero amar mais. Eu não quero viver uma vida limitada, fraca, infrutífera, sabe, sem poder, sem influência. Querido, Ele nos deu poder e autoridade para você estender a tua mão e você orar, e você curar. Não se limite, não deixe também as suas preocupações, a vida dura que às vezes a gente leva, te esmorecer. Porque tudo que Ele permite é bom, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que nós estamos passando, sejam vitórias ou lutas, elas estão sendo usadas para um propósito na nossa vida, na nossa família, em alguma coisa. Ou para outros, para consolar outros. Não entendam, nós não vamos entender muitas das coisas. Mas a gente precisa dizer, eu quero influenciar a minha geração. Eu quero influenciar essa geração com fé, com um coração apaixonado por Ti. Eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras. Eu quero que o Senhor alargue o meu ministério, a começar dentro da minha casa. Amplia, Deus, os meus horizontes, Pai. Porque eu preciso. Eu não quero ficar limitado. Me leva a ver com os sentidos espirituais. O Senhor fala na palavra dEle, pede mais dons. Sabe, nós podemos pedir, Senhor, me dá dons, para que eu seja um canal de bênção para as pessoas. Não é para as pessoas acharem que eu sou alguém, mas eu abençoar. Senhor, me dá mais sabedoria. Nós precisamos pedir isso a Deus, queridos. Alarga as minhas fronteiras. Deus, então Ele quer que eu ame a sua presença, que eu ame buscá-lo. E Deus quer então tirar tudo aquilo que ainda rouba nosso coração, toda idolatria que rouba da gente ser inteiro para Ele. Deus quer nos fazer frutíferos. Deus quer que as nossas mãos tenham sementes para semear no dia que a gente acorda. Sabe, a hora que você vai para o seu trabalho, você tem sementes para aquele que passa no elevador com você, para aquele que... Sabe, eu estava na academia, vejo uma pessoa lá, ela é tão simpática, ela é tão agradável com todo mundo. Eu falo, Deus, como pode os cristãos entrarem sisudos no lugar, sem falar, sem ministrar, porque estão limitados num cansaço interno, numa alma cheia de dor, de preocupação. Nós somos livres para distribuir amor de Deus. Sabe, nós temos que orar, Senhor, faça-nos corajosos para enfrentar os opositores do Evangelho. Nós estamos vendo o nosso país aí caminhando para tantas coisas difíceis. Senhor, fala para ele, eu quero cumprir a minha missão.
Sabe, nós vamos ser o mais miserável se a gente acabar os nossos dias, gente, sem cumprir. Lembra da parábola dos talentos? Né? Deus deu 1, deu 5, deu 2. E às vezes alguns enterram seus talentos, mas você hoje pode dizer: alarga as minhas fronteiras, me ajuda a falar do seu amor para as pessoas. E Jabes, então, ele pede isso a Deus. E o terceiro pedido dele, está no versículo 10, ele fala: que seja comigo a tua mão. Ele pede aqui mais da presença de Deus. Ele sabia o valor da presença de Deus. Ele não está pedindo aqui uma influência hoje, que todo mundo adora ser conhecido, até no meio cristão, as pessoas adoram ser conhecido. Mas ele não está pedindo aqui para ele ser rico, para ele ser famoso. Mas ele entendia o valor da presença de Deus, que era a maior necessidade da vida dele. E ele pede uma vida abundante, uma vida frutífera, com uma visão mais alargada, mais elevada, desejoso de descobrir mais. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis são os seus caminhos. Nós não conhecemos nada ainda de Deus, queridos. Mas tem que arder no nosso coração esse clamor de descobrir mais, que essa seja a nossa oração. Ó, que seja comigo a tua mão, Senhor. Jabes então compreendeu que não podia fazer grandes coisas por Deus sozinho. Gente, nós somos canais, meramente canais. E a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito dele. E ele disse: Jesus, sem mim o quê? Nada podeis fazer. Então, nós precisamos todos os dias de uma porção desse amor. De manhã cedo, clamar e pedir. E o dia de hoje, Deus quer trazer provisão desse amor, dessa liberdade, para te fortalecer, para te sustentar, para você não olhar para trás, para você não carregar culpa, para você se redirecionar, a você fazer com liberdade aquilo que Ele tem para você. Porque só a presença do Espírito Santo pode dar sentido à nossa vida. Essa manhã eu orei pelas nossas crianças. Eu orei que eles fossem batizados no Espírito Santo. Porque eu vi na minha vida uma mudança quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali Deus moveu totalmente meu coração. Meus olhos saíram de coisas que eram naturais. E quanto mais o fogo do Espírito, mais a gente desmama dessa terra e desmama daquilo que a gente ainda dá tanto valor. Só Ele, só Jesus é capaz de trazer a verdadeira felicidade. Só Ele é capaz de trazer uma vida com propósito. Né? A gente começou o culto cantando: Jesus é o centro de tudo que há. Então, qualquer outro amor, querido, se você ainda está batendo com força, buscando alguma coisa para a tua própria felicidade pessoal, que não seja dirigida pela palavra de Deus, pelo propósito que Ele tem para a tua vida, pare de nadar, porque senão você vai se afogar. Porque qualquer outro amor que ocupar o lugar vai te trazer insatisfação, vai te tornar mais vulnerável. E ele vai fazer a sua alma ficar insaciável, aprisionada a vícios de sentimentos e pensamentos e atitudes. Mas quando nós somos tomados pela presença de Deus, nós somos fortalecidos. E Jabes, então, ele está pedindo a presença de Deus para a vida dele. E o quarto e o último pedido que Jabes pede aqui, ele pede a proteção de Deus. E ele diz: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. A gente viu que o nome dele carregava uma herança, um legado de sofrimento, e ele pede que Deus livrasse ele de aflição, livrasse ele de todo mal. Jabes pede a proteção de Deus contra tudo que podia afastar ele de Deus. E nós estamos vulneráveis às vezes.
com as influências de amigos que escolhemos, de pessoas que estamos ouvindo. Ele pede a proteção contra os desejos exclusos do coração dele. Nós precisamos também orar assim, contra os inimigos, contra qualquer tentação que possa tentar nos fazer cair. Que não me sobrevenha aflição. E pastor Samuel Júnior tem pregado sobre oração, falou da oração. Você falou da oração do Pai Nosso, não falou? Hein? Começou. E Jesus, quando ensinou essa oração do Pai Nosso, ele estava ali ensinando aos seus discípulos. 1/4 dessa oração tem a ver com o livramento de todo o mal. Nos livra do mal. Vamos começando o ano pedindo isso a Deus, queridos. Nos livra dos laços, das armadilhas. Quantas são, queridos, ciladas, ataques. Eu me lembro que quando eu tinha consultório em Ipanema, e eu recebi de uma paciente uma imagem que ela trouxe lá da viagem que ela fez. E eu perguntei ao Senhor, o que eu faço com isso? Eu não vou entrar na minha casa com isso, né? Nem vai ficar dentro do meu carro. E eu senti que Deus falou a mim, joga no mar. Eu vinha de Ipanema, no elevado ali, eu botei meu carro perto e falei, em nome de Jesus, todo mal quebrado, não tenho pacto com imagens, meu coração é teu, Jesus. E aí, fui para casa, e na semana subsequente, o inferno sempre falava comigo assim, quando eu entrava no elevado, eu vou te jogar daqui, eu vou te jogar daqui. E eu falava, não, quem me guarda é o Senhor, quem me guarda é o Senhor. Mas, vocês sabem que o elevado de manhã, quando vai primeiro para Ipanema, daqui, eles abrem as 2 pistas, né, a de baixo e a de cima. E eu, respeitosamente, só vinha para de baixo. Porque lá em cima vinha carro, vindo e indo, né? Mas um dia, um carro me fechou na entrada da subida. E eu tive que jogar o meu carro para o outro lado e ir. E um carro veio, gente. Veio de lá para cá, ele postou frente a mim. E o diabo falou, eu vou te jogar daqui. Aí eu falei, o sangue de Jesus me livra de todo mal. Sai! E o carro se desviou à frente do meu carro. E é esse poder, queridos, que está disposto, está totalmente liberado pela cruz de Jesus a nosso despeito. E nós temos então que pedir a Deus. E Ele pede, Deus, que o Senhor me livre de todo mal. E a Bíblia fala, no versículo 10, e Deus lhe concedeu o pedido que ele tinha pedido. Deus respondeu à oração de Jabes. Queridos, eu quero te dizer que hoje, se você orar com um coração humilde, dependente, não vai haver limite porque você vai pedir. Se for segundo o propósito dEle, se for segundo a vontade dEle, se cumprirá. E a gente vê então que Deus mudou a história e criou um novo tempo. E é isso que Deus deseja, que a gente creia, que a gente entenda que Ele vai estar presente conosco nesse ano de 2026. Eu quero que você tome essa ceia hoje, já agradecendo a Deus todos os dias que você vai viver, todos os dias que a sua família, do seu lado, as coisas que talvez você tenha que enfrentar, Ele estará conosco. E Deus deseja então colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E Ele então, a gente vê porque que a palavra de Deus disse que Ele era o mais ilustre de todos os seus irmãos. Sabe por quê? Porque Ele não se conformou. E Ele foi orar. E Ele colocou dele, a fé dele no Deus que tudo pode. E hoje Deus está aqui, queridos, para que a gente deixe aquilo que está para trás. Talvez você tenha alguma culpa, alguns tormentos na sua mente,
mas que você hoje possa tirar esse peso dos teus ombros e você se dê o lugar ao Espírito Santo. Coloque tudo em oração. Creia que Ele está aqui essa manhã. Eu falei para Jesus ali no meu cantinho: sobe comigo. Ele está aqui comigo. Sobe comigo. Ele está com você, querido. Ele não te deixa. E a gente pode hoje se apresentar a Ele e dizer: ó, tomara que o Senhor abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que o Senhor seja comigo a tua mão e me preserves do mal e me livre da aflição. Nós vamos buscar o Senhor essa manhã. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você entendeu essa palavra como uma palavra para o teu coração hoje, eu queria que você realmente orasse ao Senhor, que você começasse a pedir ao Senhor a bênção dEle, essa bênção para o ano de 2026. É como eu falei, eu não sei o que cada um aqui tem que enfrentar, mas eu sei que se Ele estiver conosco, nós seremos fortalecidos e teremos a direção para decidir coisas que às vezes podem mudar o rumo e a história da nossa vida, da nossa família. Você quer se entregar a Ele hoje, querido? Quer entregar na confiança, na fé? Eu não estou dizendo para entregar a sua vida, não quer dizer na salvação, porque aqui a maioria já entregou, mas eu estou dizendo em confiança. E nós vamos então cantar essa canção, e essa canção